Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mensagem de hoje está baseada no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos 1 a 12, onde eu destaco o versículo 3, que diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Que Deus Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo, este período de advento é um período de preparação. Gostaria de saber de vocês, nesta época de advento, esta época que antecede o Natal, vocês começam a preparar a casa de vocês para a chegada de visitas de amigos e de familiares? É muito comum nesta época do ano recebermos amigos e familiares, às vezes que vêm de longe, que vêm até a nossa casa, e nós queremos assim deixar a casa, podemos dizer assim, bonita, organizada, limpa, à espera da chegada das nossas visitas. Ou vocês são daqueles que não se preocupam com isso? Deixa a casa toda bagunçada, deixa a pia lá em cima da louça, um monte de... A pia em cima da louça é boa, né? Esse pastor está ficando maluco. Mas vocês estão prestando atenção na mensagem, isso é bom. Muito bem, voltando agora, a louça em cima da pia, né? Vocês deixam a louça em cima da pia? Vocês deixam lá as camas todas bagunçadas? O chão sujo e tudo desorganizado? Porque se nós fazemos isso, acho que a visita vai chegar na nossa casa, ela vai tomar um choque assim. Acho que eu vou voltar para casa. Na maioria dos casos, as pessoas gostam de deixar a casa bem limpa, organizada, arrumada. Até mesmo o pátio, né? Os homens aí cortam a grama ou deixam lá o mato crescendo, né? Ainda mais nessa época de chuva, né? Que a grama cresce um tantão. Vocês limpam a frente da casa ou deixam lá a grama crescer, tomar conta? Geralmente nós arrumamos, nós deixamos a casa limpa, organizada, bem bonito, o pátio arrumado, para a vinda das visitas esperadas. Hoje nós também queremos falar sobre alguém que preparou, não a sua casa, mas preparou o caminho do Senhor. Preparou o caminho para a chegada do seu parente também. Que João Batista, o precursor de Jesus, que veio anunciar a mensagem para preparar o caminho para o Senhor, era parente de Jesus. Nós lembramos que Maria, quando ela estava grávida de Jesus, ela foi imediatamente contar essa notícia para sua parenta Isabel, que estava esperando também, então, e já estava grávida, parece que de 6 meses de João Batista. Então, João Batista é um pouco mais velho que Jesus, e os dois são parentes. E, então, João Batista vem preparar o caminho do Senhor. Vem deixar o caminho limpo, para que o Senhor pudesse também anunciar a sua mensagem. João Batista veio preparar o povo para a chegada do Messias, do Salvador.
E vejam que o lugar onde João Batista anunciava a mensagem dele não era num templo, como existia naquela época. João Batista podia estar lá no templo, assim como nós estamos na igreja e eu estou aqui anunciando a mensagem para vocês. João Batista podia estar nas praças, na praça da cidade, que era um local também onde tinham inúmeras pessoas que passavam. Mas não, João Batista não escolhe um lugar habitado por muita gente para anunciar a mensagem, para preparar o caminho do Senhor. Ele é a voz que clama no deserto. O deserto é um lugar sem vida, ou com praticamente pouca vida. Só que a sua mensagem era tão impactante, era tão forte, que as pessoas vinham de todas as regiões próximas e iam até o deserto aonde João Batista estava anunciando a mensagem para ouvi-lo. Vejam que mensagem poderosa era esta, que fazia multidões, muitas pessoas, ouvirem a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor, preparando o coração das pessoas para a chegada do Messias, do Salvador. Mas que mensagem era esta, que era tão forte, tão impactante, que João Batista pregava? Era a mensagem do arrependimento. Era a mensagem de que as pessoas deveriam parar de fazer as coisas erradas que estavam fazendo e se voltar e limpar o seu coração, se voltar para Deus e entender que o próprio Deus estava para chegar, estava vindo. Essa figura, João Batista, era uma figura ilustre. Usava roupas diferentes, usava vestes de pelos de camelo. A sua alimentação também era uma alimentação estranha, comia gafanhotos e mel silvestre. O porquê disso, talvez eu não sei responder. Mas era talvez justamente para chamar a atenção que João Batista era uma pessoa diferente. E que a sua mensagem era importante. E por isso que, mesmo sendo diferente, a sua mensagem foi impactante. E precisa ser impactante na realidade até hoje. A mensagem de arrependimento que João Batista veio pregar e que tantos outros profetas antes dele também pregaram, essa mensagem ainda hoje precisa ser clamada, ela precisa ecoar, ela precisa sair dos muros da igreja também, porque, infelizmente, hoje muitas pessoas não estão preparadas se Jesus voltasse. Muitas pessoas estão com a sua vida que é uma bagunça. De um sentido espiritual, estão com a pia cheia de louça suja. Num sentido espiritual, estão com a casa toda bagunçada. Estão com a cama desfeita. O pátio todo já com mato tomando conta. Muitas pessoas não estão mais arrumando o seu coração, preparando o seu coração, preparando a sua vida, fazendo uma limpeza espiritual, tirando e deixando de lado as coisas que muitas vezes te afastam de Deus. Essa é a mensagem do arrependimento. É tirar toda aquela sujeira que nos afasta. Lembro que o profeta João Batista, ele foi anunciado como, podemos dizer assim,
um novo Elias. Elias foi um profeta do Antigo Testamento que anunciou uma mensagem para o povo de Israel, dizendo para eles tirarem todas as suas adorações a falsos ídolos que estavam ocorrendo naquela época, especialmente a um deus chamado Baal. E então, Elias até mesmo foi perseguido por isso. E não somente Elias, mas tantos outros profetas denunciaram o que é uma das piores coisas que pode acontecer conosco, aconteceu com o povo de Israel, que é a adoração a falsos deuses, adoração a falsos ídolos. E aí vocês podem estar se perguntando, mas pastor, a gente não adora falsos deuses. A gente não adora falsos ídolos. Eu nem tenho nenhuma estatueta lá em casa, não adoro talvez a santos. Mas eu digo, isso não é nada. O pior Deus, o pior ídolo, não são estes exteriores, externos, talvez como uma adoração a algum fã, algum cantor, algum jogador de futebol, ou até mesmo algum santo, enfim. Isso não é nada. Os piores deuses são aqueles que às vezes a gente não consegue nem mais enxergar que a gente está adorando. E sabe qual é o pior de todos? O Deus, que eu diria, o Deus do eu mesmo. O Deus que está dentro de mim. E que as pessoas, sem querer, querendo, podemos dizer assim, adoram este falso Deus. As pessoas se preocupam muito mais consigo mesmas, com a sua vida, como as pessoas olham para ela, como ela é vista na sociedade. A pessoa se preocupa mais, e agora? Como é que os outros estão me vendo? A pessoa se preocupa mais consigo mesmo do que se preocupa com adorar a Deus. Ela está muito, especialmente nessa época do ano, de advento, as pessoas estão muito mais preocupadas. E se eu não for naquela festa do fulano, na formatura do ciclano, eu fui convidado para um jantar dele ou daquela família. Ou seja, as pessoas se preocupam somente, muitas vezes, com a sua própria imagem. O Deus que elas adoram são elas mesmas. Mas você pode pensar assim, mas eu não. Não, todos nós somos assim. Todos nós somos muito egoístas, olhamos para nós mesmos. Queremos que nós sejamos bem vistos. E precisamos parar para refletir. Especialmente essa época do advento, a época que antecede ao Natal, ela serve exatamente para isso. Para a gente fazer uma limpeza. Para a gente parar para refletir, para fazer uma limpeza na nossa vida, tirando aquelas coisas que não prestam, que nos afastam de Deus, aquelas coisas que nós estamos fazendo errado, que nos colocam para longe de Deus. Pergunta aqui, quem é que de vocês, quando chega no final do ano, não faz aquela chamada limpeza geral? Sabe? Quando a gente vai durante um ano inteiro acumulando coisas, chega no final do ano, tu tem lá um quartinho, sei lá, uma despensa cheia de tralha, de entulho, de lixo que tu acumulou durante o ano todo. Vocês não têm esse costume de fazer essa limpeza, assim, essa faxina, assim, mais ali para o final do ano?
E pegar assim, hoje eu vou limpar e vou tirar tudo que é lixo e vou deixar organizado. É necessário a gente também fazer essa limpeza e tirar todo esse lixo, posso dizer assim, num sentido espiritual na nossa vida. É necessário a gente parar muitas vezes e olhar para toda aquela bagagem que a gente acumulou durante o ano, uma bagagem emocional de coisas que a gente veio carregando, juntar no canto e dizer, não, isso aqui eu tenho que tocar fora. Isso aqui é somente lixo, não serve, não presta para nada. Mas, tudo bem, isso é até fácil. Agora, quem de vocês não tem, por exemplo, quando vai fazer esse tipo de limpeza, você começa a olhar assim, olha assim, mas esse objeto aqui, isso aqui, acho que eu não vou tocar fora. Sabe aquele objeto, não sei, às vezes para algumas pessoas é uma peça de roupa, um calçado, enfim, alguma coisa que tu tem lá acumulado, está lá parado, lá na prateleira, está com pó por cima, mas tu diz assim, não, pode ser que eu vá usar, mas nunca usa. Às vezes para a mulher as mulheres, né, que tem mais sapatos, lá tem uma prateleira lá com 40 par de sapatos. Daí tem um lá da cor, sei lá, um sapato vermelho e diz, não, esse sapato aqui eu não vou tocar fora, porque pode ser que eu vá precisar para usar numa festa, e especialmente eu tenho aquele outro vestido lá também, e os dois se combinam, eu não vou tocar esse sapato fora. Só que aí a pessoa não usa nem mais aquele vestido, às vezes também por não caber mais, mas não usa nem o vestido e muito menos o sapato, então os dois lá só ocupando espaço. Assim também acontece conosco na nossa vida espiritual. Tem coisas que a gente não consegue se desapegar, mas que estão nos afastando de Deus. Tem coisas que a gente, mas eu não quero me desapegar disso aqui. Mas cuidado, isso pode estar te afastando de Deus. Claro, cada um sabe das coisas que às vezes te afastam de Deus. Por isso é necessário a gente se preparar. É necessário a gente fazer uma limpeza, tirando tudo aquilo que não presta, tirando tudo aquilo que nos afasta de Deus. Toda aquela tranqueiragem, poderíamos dizer assim, aquelas coisas que estão muitas vezes ocupando espaço em nosso coração, em nossa vida, mas que não serve mais para nada, a não ser para ser jogado fora e esquecido para trás. É isso que João Batista veio fazer. João Batista, ele veio fazer uma limpa geral. A sua mensagem era poderosa porque ele atacava diretamente no coração das pessoas, dizendo, vocês estão errados, vocês precisam se arrepender. Ele fala algo bem interessante e chocante, ali no versículo 10, que ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Assim saibam, pois, queridos irmãos, que essa mensagem é séria e é potente. Se a nossa vida não produz mais frutos, e se eu só fico na minha vida carregando lixo, coisas que me afastam de Deus, e a árvore que era para ser boa não produz mais fruto, o machado já está pronto, como diz o profeta João Batista. Se nós não produzimos mais frutos,
Cuidado. Cuidado, porque o machado já está pronto. Já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E isso é uma mensagem séria para muitas pessoas que acham que estão bem, para muitas pessoas que acham que estão servindo a Deus, mas estão somente andando por caminhos errados. Porque essa mensagem aqui, esses versículos, João Batista diz para pessoas que achavam que serviam a Deus, como os fariseus e os saduceus. E por isso ele diz: vocês são raça de víboras. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não se achem melhores porque vocês dizem: nós somos lá descendentes de Abraão. Assim como muitas pessoas dizem dentro da igreja: eu sou descendente do fulano. Ou eu fiz tal coisa para a igreja. Engano. Jesus não quer saber, daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Dos tijolos que eu ergui, das janelas que eu ajudei a colocar. Não. Jesus quer saber do teu coração. É lá que Jesus quer fazer morada. E é essa mensagem que João Batista veio anunciar. É essa mensagem que ele veio trazer para nós, ainda hoje. Que a gente tem que olhar realmente e colocar a Deus em primeiro lugar. Especialmente nessa época de advento em que a gente acumula muita coisa, acumula muitas tarefas, muitas coisas em nossas vidas e Cristo acaba ficando de lado. Jesus acaba ficando de lado. O nosso coração está cheio com tanta outra coisa, tanta outra mensagem, que muitas vezes são vazias, de coisas que a gente vê e recebe diariamente sem nenhum sentido. A mensagem que realmente produz efeito é aquela que entra e deve entrar no nosso coração. Mas ela só vai entrar no nosso coração se o nosso coração estiver preparado. Se o nosso coração não for um coração duro, como pedra. E por isso é necessário fazer essa limpeza, para deixar Jesus visitar a nossa casa, para que Jesus não olhe para frente, talvez do pátio, e olhe: ixi, essa casa, esse coração não está preparado. É um coração ainda muito duro. E por isso que João Batista veio antes, para preparar o coração das pessoas, para fazer a limpeza, para preparar o caminho para o Senhor chegar e fazer morada. Não somente uma visita ilustre de final de ano. Jesus não quer ser apenas um visitante. Aquelas visitas que vocês não querem, às vezes que não fique nem para um cafezinho, mas que fique Jesus, que fique a vida inteira. Então preparem o vosso coração, larguem, deixem, joguem fora as coisas que atrapalham vocês de servirem e de seguirem a Jesus. Arrependam-se dos seus erros, dos seus pecados. Eu não sei quais são. Vocês que sabem. Vocês devem saber. Eu não sou o juiz para julgar. Sou apenas um mensageiro. Assim como João Batista foi. E também preciso preparar o meu coração. Também preciso me arrepender. Também preciso
deixar Jesus fazer morada em minha vida. Que a gente possa todos os dias lembrar disso. Todos os dias fazer essa limpeza para que não chegue, né, no final do ano e a gente tenha que tirar todo aquele lixo acumulado no nosso coração. Mas que a gente todo dia se arrependa dos nossos erros e volte a nossa vida para Jesus. Que Deus, assim, através da ação do seu Espírito Santo, possa produzir em nós um coração puro, um coração limpo, preparado para que Jesus faça morada. Não somente no Advento, no Natal, mas todos os dias. Que não seja uma simples visita, mas seja um morador e um morador eterno. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.